Uma pauta eu não consegui, eu ia mandar, fiquei mandar para vocês, acabei não mandando. Mas rapidinho para a gente ter só uma. Mas mudou da cara? Não. Veio só. Aí eu sei, aqui está o rascunho, eu vou mostrar o rascunho porque a gente não teve tempo de fazer o folder, de fazer a pauta. O que é que a gente vai fazer? Então nessa oficina, seria 8h30, a gente vai fazer esse acolhimento com o vídeo e a socialização. Logo depois a gente vai apresentar essas matrizes que todo mundo já conhece, mas assim, um olhar mais criterioso. Como é que eu uso isso para reforçar o meu plano, né? Todo mundo já faz isso, eu já faço. A gente, principalmente, aí fica aquela que irá, e vocês irão perceber que estão jogando uma responsabilidade muito grande no terceiro ano, os professores que estão no terceiro ano e no nono ano. Não é assim. A gente vai ver que alguns conteúdos que vai ser cobrado na prova do nono ano e do terceiro ano é conteúdo do sexto ano. É justamente uma proficiência, uma régua que vai dizer quais foram as habilidades que esses alunos deveriam aprender e não é conteúdo do nono ano. E a gente vai e volta nos simulados para isso. Então isso é importante. Então, a apresentação das matrizes, a gente fez aí um resumo. O livro didático, né? Nosso principal instrumento, não deve ser um que a gente já sabe, mas é o principal. E aí o livro que a gente está adotando, esse livro está totalmente de acordo com a proposta do SAEB. Se a gente observar, há um exagero em algumas questões, mas ele está totalmente assim, pelo menos a meu ver ali na análise, não sei se vocês já perceberam, eu não fico o tempo todo nele, eu pego o conteúdo dele, eu tento procurar um texto, o gênero mais próximo do aluno, aquele problema consuelo que a gente tem de o texto é tão mais complexo que o aluno tem uma certa dificuldade, aí eu parto para o comum para depois ir para o mais complexo. Então a gente vai ver o livro didático, essas habilidades do livro didático já traz ali, aí a gente vai encaixar os descritores, que isso é importante, né? Porque a gente vai ver que a gente dá uma atividade, aquela atividade está perfeita, mas ela não contempla o descritor e que vai ser cobrado, né? A gente vai chegar a isso, então isso é importante. Eu devo fazer? Devo. Eu vou fazer aquele exercício perfeito, mas eu tenho que garantir a esse aluno, porque ele vai ser cobrado, é uma habilidade necessária, que ele saiba exatamente o que é daquele gênero que eu preciso. Então ele vai trabalhar isso, um exemplo de uma figura de linguagem. Aí o descritor de habilidades, que é igual ao nível, então a gente vê, quando a gente pega a habilidade de um aluno, trabalha no descritor, no final, que é essa proficiência, eu quero um nível. E aí eu consigo dizer qual é o nível de meu aluno. Para o SAEB tem 8 níveis, aquela pontuação que a gente já conhece. Mas traduzindo aquilo, Todos pela Educação, o Que Eduque e outros, eles consideram que se nossos alunos estiverem no nível 1, 2 e 3, ele é básico. 4, 5 e 6, ele é médio. Ele é proficiente. 6, 7 e 8, ele é avançado. 6, 7 e 8, por enquanto, no Brasil é um sonho, né? A gente sabe disso. Então, eu peguei os boletins de desempenho das nossas escolas, das que eu trabalho, e a gente sabe, por exemplo, o IDEB é importantíssimo. O IDEB não é só a proficiência. Só que a nota do IDEB, quando a gente olha a proficiência, a maioria das nossas escolas está no nível básico. Precisamos, no mínimo, manter. Mas o ideal é que a gente vá para o proficiente. E isso é importante. Então, quando eu tenho essa informação, por mais que eu tenha dificuldade de executar na sala de aula, não por conta só do seu planejamento, mas é isso que eu tenho que fazer. Então, isso é uma questão muito complexa para a gente fazer, uma coisa simples, mas que dá um certo trabalho. Então, a gente descobriu com esse nível. Por exemplo, se alguém chegasse rápido, né, dissesse, olha, você vai trabalhar poesia, trabalhe tudo com poesia, os versos, as rimas, sonoridade, tudo. O aluno tem que saber, mas no fim ele tem que saber o efeito de sentido. Não é melhor para a gente? E se esse aluno ele não consegue fazer isso, qual é o nível dele? Ele é nível 1. Para ele chegar ao nível 2, ele precisa saber isso. Não é mais fácil para a gente? Então eu vou buscar aquilo que ele deveria aprender para estar no nível 2. A gente vai ver isso. Por isso que eu coloquei ali, a gente colocou isso. Aí a gente vai para o intervalo. Aí a gente chegou a uma definição de trazer uma prática de artigo de opinião ou de opinião em vários gêneros, que é uma coisa extremamente complexa para o aluno. E aí, uma maneira que eu fiz e que Irá fez, ficou mais fácil.
não garante total, mas para partir para o livro ficou mais fácil. Ele vai mostrar isso, a gente vai socializar depois disso, esse artigo de opinião, como trabalha isso esse descritor. Eu trouxe um simulado. Como é que eu aplico esse simulado? E aí eu digo simulado, eu estou investindo muito no Data Show. Por mais que o aluno às vezes ele não concentre, mas assim, é muito complexo você dar a folha, o papel e controlar 40 alunos. Aí às vezes eu prefiro coletivo, porque eu vou explicando para o distrator que isso é importante. Mas dizer qual é a questão e por que ele errou é o distrator que vai cair na vida dele toda, no concurso e tudo. Isso aí vai ver, isso é importantíssimo. É muito mais importante eu cuidar do distrator, do erro do aluno, do que do acerto. Se ele acertou, beleza. O problema é que a maioria deles caíram no distrator, na distração. É o que a gente chama pegadinha. Né? Na realidade, eu saio de distrator e vai ver isso. Aí tem um simulado. À tarde, qual foi a informação que a gente teve da coordenação? Né? Como é um AC, nada mais justo do que a gente sair daqui, é o que eu acho que é o desejo de todo mundo, com uma sequência didática simples para trabalhar o descritor D20 e D21. Que ele cai, se não me engano, uns 3 itens ou 4 itens desse no SAEB, que é a relação entre textos. Né? Só a título de curiosidade, eu só trabalhei porque na sequência do livro ele vai e volta, mas ele não está assim ainda definido até onde a gente trabalhou a relação entre textos. Se alguém já trabalhou, não tem problema, porque retoma. Mas eu e Irá, por exemplo, nós não trabalhamos. Então, se eu seguir o livro, ainda vai demorar bastante, porque ele está lá na frente. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe mais para agora, porque a gente precisa para agora, para outubro. E vai cair 3, 4 itens. O que é que vocês acham? Não é interessante? Porque assim, se eu esperar mais, vai chegar ao SAEB. E eles não viram, por exemplo, se eu colocar no simulado isso, a chance deles não conseguirem é muito grande. Então é melhor investir primeiro na sequência, depois a gente no simulado e a gente vai retomando. Então tá lá, é uma proposta nossa, é uma sequência didática no descritor D20 e D21. A gente vai dar um tempo, a gente vai fazer isso. A gente socializa esse plano, o que é que está. E depois a gente vai fazer análise do simulado. Eu vou disponibilizar, eu consegui um simulado com 10 questões que você pode imprimir e estar com ele em slides. Ou seja, aplica e depois faz a correção, isso é importantíssimo. Eu faço isso, pronto. 40 alunos, talvez 10, 15, está nem ali. Mas os outros 15, os outros 20, estão aí que vai conseguir a todos, mas eu sempre tento. E aí a gente finaliza o nosso encontro. Certo? Desculpa não ter deixado em entregue a cada um. Disse a Beth que iria enviar para a Beth. Prometi isso para a Gabriela, mas no meu caso 60 horas é complicado. Mas trouxe todos os problemas. Ok, aí por isso que eu deixei aqui. Bom, vamos assistir ao vivo. No mês passado, a gente mostrou o lado triste da educação pública no Brasil. Escolas sem as mínimas condições de funcionamento, com homens quebrados, água suja para beber, esgoto correndo na porta. Mas a partir de hoje, você vai conhecer uma realidade muito diferente. A gente vai visitar colégios impecáveis, que apontam um caminho, que dão esperança. É possível ter um ensino público de qualidade, um tratamento digno,
série muito boa que teve no Fantástico. Ele é atual, a Beth falou, eu conheço, ele é isso mesmo, é atual, porque depende muito de certas coisas que foram faladas aí, os atores. E eu tenho um cuidado, eu acho que nem falei para vocês, toda vez que eu começo um ano, eu passo esse vídeo para os alunos. Alguns ficam tristes, outros se identificam, por exemplo, a gente trabalha numa escola que é da zona rural, a casa de Franciele é a casa de muitos dos nossos alunos. A situação de Franciele, e aí eu sempre trago esse vídeo. Mas fica à vontade, e aí? A palavra que me chamou mais atenção aí foi a palavra pacto. Porque nada se faz sem pacto. Para conseguir uma coisa dessa aí, tem que ser um compromisso muito sério. Envolver a comunidade. A gente está precisando disso. Não adianta um sonhar os outros. Pode ficar à vontade, pessoal. Rapidinho, o que é que vocês... Que é necessário um conjunto. Não basta só o professor do nono ano, não basta só o professor do terceiro ano. Né? E quando chega na época do SAEB, eu sinto o peso nas costas. E isso me incomoda. Né? Teve um momento lá na nossa escola que eu fui, não sou eu. Né? Preciso chamar a atenção de outros profissionais também. Que vai dentro do porteiro, é direção, é coordenação, todo mundo envolvido para que chegue no final do processo. Né? Não ficar somente responsabilizando o professor do ano. Isso me incomoda. Outra coisa também é assim, eu dou aula também para os meninos do sexto ano. É outro mundo. E aí a gente pensa que esses escritores, o foco é só lá no nono ano, não. Tudo que está sendo dito dos escritores eu posso e devo, né, trazer para o sexto ano. Né? A semana passada mesmo eu trabalhei com uma atividade e tinha lá a questão sobre fato e opinião. Tem no escritores, né, do nono ano exigindo o SAEB. Então, eu acredito que para haver essa mudança, né, mudar esses níveis, é necessário esse pacto com todos os professores. Né? Que esse pacto, com toda a escola, que esse pacto parta, né, que cada professor também cumpra o seu papel. Eu, enquanto professora do sexto ano, o que eu posso fazer? O professor do sétimo, do oitavo e do nono. E aí vai seguindo. E quando chegar no nono ano, pensando, possa ser que seja mais fácil para a gente lidar com a situação. Eu acho que ainda vai mais além. Eu acho que o pacto tem que ser no município, como o senhor colocou antes. Porque você pegar alunos de primeira ao quinto ano que não sabem ler, quer dizer, quebrou o pacto. Quebrou o pacto. Você vai pegar menino lá no sexto ano que não sabe ler. Quebra de pacto. Não tem tudo, é só necessário. Eu amo, viu, pessoal? Vou até pegar aqui, quem está falando de vídeo, claro. Que a gente acha que é a melhor maneira do aluno compreender, mas eu não perco o olhar do que ele realmente precisa aprender ali, para ele ser avaliado, e não só a avaliação do SAEB, mas para ele ser avaliado no concurso que eu vi, para ele ser avaliado no Enem, para ele ser avaliado na relação de trabalho, porque ele vai ter habilidades para isso, na realidade de trabalho, na relação afetiva, as habilidades, de certa forma, quando você compreende, vai ser isso. Então, o primeiro que vocês têm aí, esse são as habilidades alinhadas já com a BNCC. Esse aqui era o que deveria ser utilizado já para o SAEB desse ano, só que uma portaria que mudou, e aí voltou para o modelo do ano passado, de 2020, né? SAEB 2021. Então, esse aqui está alinhado com a BNCC. Ele é muito mais complexo para você compreender os escritores, porque ele divide em 3 eixos. Né? Essas habilidades que os alunos do quinto ano, nono ano e do ensino médio, que são os escritores praticamente os mesmos. O primeiro eixo é a leitura. Então, o que é que eu preciso que meu aluno compreenda de leitura? Todos aqueles procedimentos que a gente já sabe. Só daí, só o reconhecer, né? Aí o eixo cognitivo. Reconhecer, aí o identificar o uso, tá no de vocês, identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais. Pronto. Então eu vou trabalhar texto semiótico ou multimodais, e eu preciso
que ele aprenda isso aqui. É uma habilidade que ele precisa. Só sobe para eles perceberem que aqui eles estão com lá, mas também fica mais fácil. É o contrário, hein? É descer, desculpa. Vai colocar lá o eixo aqui, a leitura, o eixo do conhecimento, o eixo cognitivo, né? Olha que é importante, o eixo do conhecimento e cognitivo, aquilo realmente a aprendizagem que ele vai ter é reconhecer, o outro é analisar. Vamos lá, eu vou pegar o 4, aqui, que a gente já vai trabalhar. E um texto, seja ele qual for, multimodal, se for uma fala, se for uma tirinha, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Olha o 4 em analisar. Analisar efeitos de sentido produzido pelo uso de formas de apropriação textual, palavras, citação, etc. E 5. Está ruim, né? Carro do PDF. O 7. Vou inferir em textos multissemióticos efeito de humor, ironia ou crítica. Então, se eu entrego ao aluno uma tirinha e eu trabalho a tirinha com humor, os elementos, de alguma forma a questão gramatical, não tem problema algum. Contudo que no final, para mim fica mais fácil, eu consiga que o aluno tenha essa capacidade, essa habilidade aí, de inferir em textos semióticos efeitos de humor, ironia ou crítica. Você pega uma tirinha, eu pego meus alunos, alguns eu já estou preparado para ouvir o que eles vão dizer. Toda vez que eu trabalho com tirinha, eu pergunto: e aí? Onde é que está o humor da tirinha? De novo, professor, no último quadrinho, ainda bem que você lembrou. Ou seja, a compreensão minha da tirinha, além de todos os elementos, é saber que o gênero é obrigatório colocar no último quadrinho. Isso ajuda ou não ajuda o aluno? Então, quando ele lê a tirinha lá na prova, ou seja, no concurso, ele lê tudo, mas ele se esforça no último quadrinho da tirinha que vai estar o humor. Isso é uma característica do gênero. E ele diz isso aqui. Passe o tema para o outro eixo. Está aí, né? Eu estou dando um exemplo, a gente vai voltar às vezes quando a gente for fazer na prática. Análise linguística e semiótica. Então, eu tenho também no eixo cognitivo reconhecer, olha só que é bem simples, aí às vezes a gente fica com dúvida. Identificar os recursos de modalização em textos diversos. Ele coloca essa fala tão difícil, modalização, mas são, eu até comecei com o Consuelo sobre isso, né? A gente não falou de modalizadores, a coesão e a coerência. É o que vai fazer o procedimento, o texto ter progressão. E eu preciso, aí onde vai entrar as conjunções, os pronomes, quem vai ver ali, ó, identificar os recursos modalizadores em textos diversos. 1. Analisar o uso de figuras de linguagem como estratégia argumentativa. Então é uma habilidade que eu preciso. Aqui, o 4. Analisar os processos de referenciação lexical e pronominal. Está falando de coesão e coerência. Que vai cair lá, aí depois eu posso mostrar a vocês. Nessa portaria do SAEB, ele disse quais são os itens que vão cair. Então, desse aqui vão cair 3 itens desse aqui. O que é que eu faço? Eu vou trabalhar bastante isso aqui. Então, vamos lá. Usar as conjunções. Eu agora voltei de novo às conjunções coordenadas e as conjunções coordenadas. Chega nas coordenadas, está lá no livro. O aluno tem que identificar, ele já viu isso no 8º ano, não retoma. Ele vai ter que identificar o que é assindético e o que é sidético. Eu posso fazer isso? Perfeito. Mas eu não devo demorar muito nisso. Por quê? Porque vai cair, eu também já comecei, né? Consulente, chegou esse, a gente percebe todo mundo que vai cobrar o quê? A relação de sentido que elas estabelecem, que é esse aqui, ó, de modalizadores. Então eu estou mais focando nisso agora e não vou desprezar que ele tem que saber que a conjunção coordenada assindética, o que é, não tem, que ele precisa. Mas eu preciso que ele saia dali tentando fazer relação de sentido, mesmo que ele não consiga decorar, porque eles não estão fazendo isso. Eles não conseguem decorar mais as conjunções. Vocês já perceberam? Percebeu, Tony? Eu tenho um vídeo de 2015 que meus alunos estavam cantando, eu trazia a paródia, as coordenadas. Eles não conseguem mais. Então a gente busca uma estratégia para que ele possa identificar no contexto. Porque se for decorar as coordenadas,
para ele. E aí, conselho, o que é que você acha? Eles conseguem? Estão conseguindo os alunos? Não conseguem. Depois eu vou mostrar os exercícios que eu fiz, alguns exercícios que eu fiz que parece bobagem, mas que para mim foi importante. Eu vou mostrar, eu trouxe ali alguns alunos por vídeo, para ver se o que exercício fácil é esse, eles vão perceber que era uma estratégia para os que não lembravam fazer a leitura, tentar decorar. Ele já eu mostro. Alguma dúvida sobre isso aqui? Então, a gente não vai dizer todos os caminhos que eu poderia seguir para identificar isso. Se tiver alguma dúvida, eu vou dar um exemplo. Pode falar. Quer falar? Pode ficar à vontade. Eu só queria dar Pois não, pode dar um exemplo. Dar um exemplo. Bom, além de estar na tela, eu vou dar um exemplo aqui, exemplo que eu lembrei. Se eu trabalho essas conjunções para dar sentido, eu vou lá no quadro e coloquei. Quando os professores chegarem, eu começarei o curso. Eu criei lá na hora, né? Porque eu quero que, antes dele consultar o livro, ele identifique qual palavra ali indica tempo. Vocês acham boa essa ideia? Entendeu? Porque pega o livro para vocês verem o que é que acontece. Rapaz, para o aluno que está começando, você fica meio perdido. Então eu vou lá e coloco aquela zoada. Eu quero que vocês me digam. Vocês entenderam a informação? Mas qual é a palavra? Dessas palavras, eu quero palavra, eu já conto. Ó, 1, 2, 3, de todas. Qual é que indica tempo? Por que eu estou fazendo esse treinamento? Eu sei que a maioria dos alunos não irão decorar. Então eles têm que fazer isso inferindo. Que indica tempo? Demora, vai, aí volta. Aí, o professor diz logo, não. Aí eu vou dando algum exemplo, mostrando. E aí alguns. É assim mesmo, Silane? Tá, eu vi. Estou lembrando aqui do que eles falam. Professor, a senhora demora demais para corrigir uma coisa. Eu não sei, porque assim, você pegando a fala, seria muito mais fácil para a gente, se você sabe fazer o quê? Bota logo a resposta. Escreve no quadro, tudo, e responde aí. Depois corrige. Só que a gente sabe que não vai, então, ok. E aí alguém vai lá, consulta. E diz, gente, quando eu digo assim, amanhã eu não estarei aqui. Esse amanhã está indicando que lugar? Não, professor, tem. Volta para quando? É claro que eu fiz uma associação. Quando? Certo? E esse tempo é passado, presente, ou seja, tentando de alguma forma fazer com que eles identifiquem essa conjunção, porque vai cair. A gente sabe que esses modalizadores, onde é que está, né? Os modalizadores, eles são essenciais. Aqui na minha fala, eu estou usando o tempo todo modalizadores, eu estou tentando convencê-los. Então, eu já falei vários aqui. Ok? Pode. Passa. Aí vem, ó, por enquanto, a gente se salvou, porque eu quase morro quando eu vi isso, que não tinha mudado. O outro eixo, produção de texto. Olha só, eu quero que ia cair, vai cair o ano que vem. Olha só. Não existe proficiência escrita. Não existe. Não existe. Eu não consigo ser proficiente sem produzir textos. E o SAEB sabe disso, o PISA sabe disso. Então, a antiga versão esse ano não vai ter, mas ano que vem, olha só, produzir texto em língua portuguesa de acordo com o gênero textual e o tema demandado. Sônia, eu lembrei do diagnóstico que a gente faz lá, né? Que a gente faz a partir do texto. Porque sem proficiência você não produz texto. Então, moral da história. Nossa análise em cima do texto. Não como... Ano que vem, se a proposta for... Porque só deu um tempo, porque não houve as devidas, como é que diz, assistência aos municípios sobre isso, estava tumultuado, mas ia cair. Eu disse, ele está morto. Porque a gente sabe que o nosso grande gargalo é o texto. Eu mesmo tenho muita dificuldade na produção, como o senhor sabe, a gente passou recentemente, tanto nas nossas aulas quando a gente precisa expor isso, porque o aluno quer reescrever. E um procedimento da escrita é reescrita. Escrever é reescrita. Essa questão do produzir texto, eu acho que é algo cansativo para o professor. Ele não se sente legal em pegar, por exemplo, na escola particular, porque eu trabalhei em escola particular, a gente tinha produção textual semanal. Então, toda semana eu tinha que levar caderno de redação para casa para fazer correção. Então, na pública, eu sinto falta disso. Eu não vejo, assim, muito interesse em o professor, no caso, de fazer essas produções, porque é um trabalho a mais para ele. Então, isso já dificulta. Então, muitas vezes o professor entende produção textual como copiar no quadro e o menino copiar no caderno, o que não é produção. Né? Aí é cópia, não é produção, porque a produção ela tem que ser autoral.
E eu sinto muito falta disso na escola pública, a questão dessa sequência, dentro dos planos, ter as produções textuais. E talvez eles também, por isso que eles estão tentando já para o ano que vem, trazer isso aí, né? Para encerrar esse aqui, eu vou dar outro exemplo. Então, assim, eu não sei se eu fui claro, eu só consigo planejar minhas aulas. Não são todas, pessoal. Não são todas. Mas aquela aula que eu foquei para aquela habilidade, todos vão ter habilidade, todas. Mas essa habilidade que eu quero especificamente, eu quero que ele saia, pelo menos conseguindo entender o que é. Eu consulto isso aqui. Então, aqui. Com certeza, toda a nossa vida, o que a gente vai estar dentro do gênero textual é isso aqui, ó. Identificar elementos constitutivos de texto pertencente ao domínio jornalístico midiático. Pode observar. O Enem só coloca ele. O livro recorre o tempo todo, vai e volta ele. Não que o literário está pertinente, mas esse aqui é o vivido. A crônica, o editorial, a notícia, que circula nas redes sociais. O terror que vai cair muito no Saeb, as fake news. Né? A gente ainda não... eu trabalhei um pouco, mas vou ter que retomar porque vai cair. Saber distinguir o que é fake e o que é notícia. Isso vai cair, né? No texto, a relação entre texto. Então, identificar aí direto. Com eles, o livro do nono ano, o nosso livro, pode ir que ele vai e volta, ele trabalha a literatura, ele bota a notícia, porque se refere à literatura, a relação entre texto. E sempre vai ser notícia, reportagem, é onde o mundo circula. Aí o que é que eu faço? Para que eles não esqueçam, embora alguns irão esquecer. Qual a diferença entre notícia e reportagem? Sempre digo a eles, o que é um editorial, onde é que eles vão ver, onde é que vai estar, o suporte, isso já vai me dizer o que é. Né? Eles sempre dizem, alguns que estão mais atentos, professor de novo, que já falou isso, que notícia é uma característica, pega logo na notícia, logo depois do título, logo depois do resumo, da linha fina, não vem o nome do repórter, não vem, só vem dizendo por UOL, por G1, pronto, então eu já sei que é notícia. O cara vai ser rápido. Se é reportagem, vai dizer por Jaqueline, por Consuelo. Né? Se for um editorial, provavelmente vai aparecer do editor-chefe. Então são pistas que não estão no texto, estão fora do texto, mas que me ajudam a compreender. Eu repito isso o tempo todo. Né? Eu repito porque isso é importante na hora de compreender o texto. Pronto. Passe agora para os descritores que a gente está seguindo ainda. A gente já viu, né? Aí, ele resume bem. Pronto. E aqui é o que a gente usou desde 2003, que é muito mais fácil e que, assim, eu e Irá, a gente já viu, e Consuelo também, muda pouca coisa. Aqui está mais claro, mas se for ver, é o que está lá no outro. Qual é a lógica? Esse aqui ainda não está de acordo com a BNCC. Ele foi feito em 2003, o outro está de acordo com a BNCC. Então aí ele tem procedimento de leitura, localizar informações explícitas em um texto. Aí vai ver o que é que tem a ver com o nível, já a gente vai ver isso. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato irá ser uma coisa importante. Por que esses descritores têm que ser trabalhados desde cedo? Causa e consequência é conteúdo do sexto ano. Aí, cai no nono, cai. Só que de maneira o quê? Muito mais complexa, com um nível de proficiência maior. Então eu trabalho com aluno do sexto ano, causa e consequência, bem mais simples. Quando causa e consequência, eu vou pegar uma reportagem da guerra da Ucrânia com a Rússia. Pronto, então esse descritor que vai cair aqui, o aluno já deveria ter trabalhado lá no sexto ano. Aí quando ele chega para o nono ano comigo e com o Consuelo, a gente vai começar do zero, porque talvez o professor ou a escola não se atendeu a isso. Quer que vocês concordam? A gente quer do nono ano ou não? Eu acho que a gente precisa urgentemente fazer isso. O professor do sexto ano ele tem que trabalhar com isso também. Porque caso contrário, por exemplo, toda vez que eu trabalho com o sétimo ano, oitavo ano, o ensino médio eu trabalho com isso. Porque eu sei que no fim das contas vai ser isso que ele vai ser cobrado. Pode passar certas implicações do suporte ou do gênero. Esse aqui é o mais simples. É aquilo que eu disse. Onde é que circula? Qual o veículo?
que circulam, né? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, isso aí a gente sempre está recorrendo, mas isso aqui está assim, relação entre textos. Aqui, esse Sim, tecido pode. também, a questão da linguagem verbal e não verbal, né? Encaixa muito bem aqui no tecido. Muitas vezes o aluno ele foca só no tipo de linguagem, né? Só no que está escrito, mas esquece de analisar as expressões faciais, o tamanho da letra, o formato do balão, isso interfere, né? E é interessante que isso aí pode ser trabalhado em outras áreas, história, artes, em outras, né? Os professores têm que entender isso. Que isso aí, eu posso pegar esses escritores e trabalhar dentro dessas outras áreas, que eu vou estar auxiliando meu colega. De língua portuguesa. Quando você fala no pacto, né? É o O professor de português, ele Sim. recebe toda essa carga, Sim. mas todos esses escritores, eles poderiam ser trabalhados Em outras áreas. Com certeza. Sim. Principalmente porque as leituras elas acontecem em todas as disciplinas. Sim. Por exemplo, ler um gráfico, ler um infográfico, Matemática. geografia, matemática, tem que E ter quando conhecimento. pega E a habilidades. própria prova do SAEB e outra prova, né, outra prova externa, são textos que não é necessariamente De língua portuguesa. de língua portuguesa, né? São textos informativos. Que estão presentes em todas as Em áreas. todas as áreas. É falando de água, é falando de Sim. saúde, é falando de medicamentos, não é? O professor falou ali, eu vi sobre infográfico. Geografia, Sim. Coincidiu com o Afonso, eu apliquei a minha prova de português. Primeiro, tinha um infográfico. 2, infográfico. Na prova de Afonso de geografia, tinha um infográfico. Sim. E aí, alguém lembrou que esse professor, só que tá vendo aí, a linguagem é a mesma, mas cobrando outra coisa. Sim. Eu até comentei com o Afonso, aí Afonso brincou, a gente devia conversar mais. A gente devia conversar mais. Ok, relação entre textos, quem vai trabalhar esses dois escritores. Olha por que foi reformulado. Se vocês lerem aqui, não fala de fake. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que abordam o mesmo tema. Hoje ninguém sabe mais. Se você não tiver cuidado de saber qual é o veículo de comunicação, qual o veículo de comunicação que eu devo acompanhar ou não, como descobrir se aquilo é fake ou não. O que está acontecendo aí a gente sabe que é absurdo, né? Então, você faz a formação do aluno nas redes sociais. Ele vai acreditar naquilo que está lendo. E até mesmo quando ele diz isso, bom, se eu quiser saber de um fato, duas emissoras, você pegar a Record e a Globo, o mesmo fato ele é noticiado de maneira diferente, com pequenas diferenças, ou agrada mais a alguém, ou diminui, mas é. Então é isso, essa habilidade que ele precisa. E com as fakes, né, mais ainda. Para encerrar esse aqui, é o que também eu acho que é o mais, são aqueles que ele fala, os modalizadores, coerência e coesão no processamento do texto. Aí quando ele fala processamento do texto, eu lembro logo de Solé. Né? Quando a habilidade de interpretar e compreender depende do processamento do texto. Então, se eu tenho uma estratégia, que aí são procedimentos e se tornam habilidades, se eu consigo mostrar isso ao aluno, como é que ele processa a partir do texto ou do título que ele já faz, daquela pergunta que é essencial, todos os meus alunos, se vocês chegarem lá, está no livro, eu achei interessante, eu já sabia disso no nosso livro, na página, se eu não me engano, 90 e 91, que vai tratar de ideia principal, ele abre um box e diz para o aluno, ele conversa com o aluno, não é conselheiro, eu acho aquilo o máximo, aí de vez em quando eles estão, eu estou lá na página 150, e aí pergunta, esse texto trata de quê? Aí todo mundo fica, volta para a página 91, bora, todo mundo, está lá o box, para você descobrir qual está no nosso livro, a ideia principal do texto, faça a seguinte pergunta, do que trata esse texto. Então eu só consigo compreender um texto depois que eu leio, eu faço essa pergunta e eu mesmo respondo para mim. Esse texto, aí fica mais fácil. Lembra dessa questão que tem lá? Eu sempre volto. Essa semana mesmo eu voltei. Volto para 91, porque isso é uma estratégia para qualquer texto. Então, esse aqui é o que eu acho que, assim, que é mais essencial. Todos são, mas esse aqui é o que dá mais trabalho. Porque quando você fala de coesão, de coerência, você está falando, não tem jeito, da gramática. Porque a gente vai falar de análise linguística, a gente está falando da gramática. As conjunções, os advérbios, né, os pronomes, isso aí, os que são referencial.
Outra questão, lá no livro tem, vai chegar um momento, eu não lembro a página, que ele vai dar coesão, e ele vai dar coesão que o aluno precisa saber, precisa. Coesão referencial anafórica e catafórica. Tá lá. Se eu usar muito dessa nomenclatura com ele, eles ficam agoniados. Então eu prefiro ir logo direto ao ponto, mostrar como é que eu faço a anafórica, sem citar muito. Eu digo, só cito, e eu nem cobro também. Eu não cobro, porque assim, confunde muito. O nome é muito estranho, né? Então, anafórica é porque o referente vem primeiro, né? É muito mais fácil mostrar com exemplo do que eu estar tentando. Não que eu não faça, eu faço um exercício só para registrar, mas eu vejo que não. Isso eu coloco na prova, não acerta. E não é essencial. E nas avaliações a gente percebe que não tem nomenclatura. Não tem nomenclatura. E não é essencial. Por exemplo, aí o aluno, eu boto valendo um ponto e ele erra. Ele vai perder na prova de uma coisa que eu não precisaria ter cobrado. Eu preciso, o professor precisa, todo mundo precisa saber, porque em um momento, mas se ele identificar no texto, já está perfeito, né? É trazer coesão, coerência. Ok. Sim, aí agora vem o último, né? Para a gente sair desse, toda variação linguística tá ok, pode ir. 2001, ó. Só que tem um detalhe. Eu fiz um recorte, mas se vocês olharem no que está original, lá está com a data que foi revista, 2021, que foi o último ano. Então ele aparece 2002, é dizer revista, alguma coisa lá 2021. Aí vem o resumo. Só terceiro ano eu trouxe aqui, Beto tinha falado comigo, porém, aí é porque você clicou, pode mentir. Só pode clicar. Não, aqui. É isso, né? Beleza. O ensino médio a gente não vai ver todo, não, porque só dá um exemplo. Procedimento de leitura. Olha o que é que ocorre. Localizar informações explícitas em um texto. Claro que eu não vou pegar uma fábula de 6 linhas, 2 parágrafos e fazer isso para o ensino médio. Que eu vou pegar uma reportagem, um texto, ou seja, eu pego um gênero mais compatível, exatamente. Mas se você pegar terceiro ensino médio, não houve. Eu tive a curiosidade de pesquisar. Não, que eu tive a curiosidade de observar os escritores do quinto ano, assim, são os mesmos do nono, assim, são menos, são 13 no total. Aí agora a gente parte para o terceiro ano e percebe também que... mas aumenta, tem porque é progressão, né? É progressivo esse conhecimento. Vai ser tem aquela progressivo. interrogação nossa, como é que não chega isso a crescer? Onde é que, exatamente, onde é que houve isso, hein? Pode passar. Mas agora, para mim, que eu às vezes eu olho e tal, pode, que é o último aí, pronto. Não desce, porque aí é o resumo, né? Deve ser a última aí. Escalas de proficiência do SAIB, isso é importantíssimo. Não sei se todo mundo já deve ter visto, mas essa proficiência aqui, para mim, é importante, porque ele diz onde é que o aluno, qual o nível que ele está. E o que é que ele precisava conhecer para ele mudar de nível. Então, isso é importantíssimo. Né? Essa escala de proficiência também ela já foi revista. Pode passar. O que eu acho importante é que cada escola, todo mundo, acho que as coordenações daqui já deram, tem um boletim de desempenho que vai dizer que seus alunos do nono ano em que nível ele está. Isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Nível, nono ano, nível 1. Aí ele tem um cálculo dele, desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225. Olha o que é que o aluno provavelmente são capazes de reconhecer a expressão, os caracteres da linguagem científica. Aí diz quais são os gêneros. Inferir o efeito de sentido, de expressão e opinião em crônicas e reportagens. Se meu aluno não está bom nisso, ele vai se manter aí. Então o que é que eu tenho que fazer? Investir nisso aqui. Sim. Isso aqui é o mais importante. Por exemplo, se você pegar o boletim de desempenho do Sr. Bonfim, 112 alunos fizeram. Ele diz qual é o nível do colégio, não diz de aluno, mas do colégio. Aí eu só tenho uma saída aqui no caso. Se eu percebi que o aluno está no nível 1 e no nível 2, não adianta eu trazer conteúdo do nível 3. Porque ele sempre vai dizer, o estudante provavelmente sou capaz de ir.
Isso aqui é essencial, é a progressão para que ele vá mudando de nível. Mude para o 2. Aí ele vai demorar. Você traz uma fala bem importante. Muitos professores estão investindo em todos os níveis, Sim. sem se preocupar que de fato o aluno sabe. Uhum. Tenho que primeiro investigar até onde meu aluno sabe para seguir adiante. Esse cuidado de olhar o nível, desde o ano passado, todas as escolas foram orientadas pela SEMEC a trabalharmos dentro das escolas, com os níveis dos alunos a partir do IDEB. E percebemos até onde nossos alunos alcançaram e para onde eles precisam, em que eles precisam avançar. E aí todos os professores de língua portuguesa já sabem e já trabalham dentro da sua prática, mas como já que disse aqui, está faltando os outros colegas investirem nesses níveis, porque todos vão trabalhar de alguma forma conteúdos que estão ligados a desenvolver essas habilidades. Olha esse nível, né? Vamos lá, pontuação nível 2, que é considerado nível básico. Olha essa habilidade. Identificar tema e assunto em poema. Tema e assunto. Foi o que eu disse no início. Eu fui trabalhar soneto, eu trabalhei soneto, a questão com a estrutura, trabalhei tudo. Mas o SAEB não vai cobrar essa estrutura. Eu deixo de ensinar? Não. Mas para muito mais do que só a constituição do soneto, eu preciso identificar o quê? Tema e assunto. Aí onde é que volta a página 91? O aluno lê a poesia, lê qualquer texto e ele não sabe qual é o tema. O que é que eu voto? A única estratégia que eu tenho é essa do livro. Volta o livro para a página 91 e vê lá como é que você faz. Então você tem que ler e fazer essa pergunta. Trata de que eu estou pegando um tema, de certa forma, relacionando com o título, isso vai me dar. Eu tenho uma grande dificuldade com os alunos, eles colocam algum título. Se for uma pergunta aberta, quando pergunta o tema, ele vai lá e normalmente coloca o título. Eu vou e digo a ele que não é o título, que o título ajuda, mas que ali só não dá conta. Não sei se acontece com você, mas eu tenho essa ocorrência muito grande de aluno colocar o título quando pergunta o tema ou o assunto. Nas provas mesmo agora que eu fiz várias. Quer dizer, porque essa habilidade ela também está lá no título, de descobrir tema e título, mas a maioria dos professores, e aí quando eu falo do primeiro a quarta, trabalha com a ideia do que é o título. Qual é o título da história? Qual é o título da história? Quando você chega no Fundamental 2, o menino está habituado a usar o título. Então eles confundem tema com título. Sabia? E aí, só para desse último aqui, reconhecer relações de causa e consequência, que é conteúdo lá do 6º ano. Não estou dizendo que você não precisa trabalhar no nono, precisa. Mas que já deveria ter visto causa e consequência e características de personagem, lentes e fala. Se você pegar o nível 8, provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente vai ter causa e consequência só que em notícia, reportagem, em um romance, em um fragmento de romance. Né? Então, o que faz é que esse aluno passa o tempo todo por essas habilidades, ele vai aumentando esse nível. Aí pode ir lá para o restante. Então, normalmente, nossos alunos estão aqui, ó, no nível 2 e 3. Se vocês pegarem os boletins, observe que 60% e 70% está no nível 1, 2 e 3. Quando chega no 4, você tem 2 alunos. 2, 3 alunos. Quando chega no 5, você tem 2. No 6, no 7, às vezes não tem mais ninguém. Pode olhar o boletim. Então, a grande dificuldade nossa é ou manter agora, que no mínimo manter nesses níveis, né? e levar ou avançar, que é o nível. Lembrando que no IDEB não aparece esse nível sozinho, ele vai aparecer uma série de questões da escola, a gente já sabe. A movimentação, reprovação, são escolas, excelente pergunta, reprovação, esse índice aqui, ele acaba caindo. É um exemplo que também o aluno que está no 6º ano influencia a nota do IDEB, por exemplo, o aluno no 6º ano deveria ter quantos? 13 anos? 12 anos, né? 11 anos. Se ele tiver 13, é dividido por 2. Pega uma média lá, eu já vi alguma coisa, e divide por 2. Se a escola tirou 10, exemplo, com esse índice muito alto, divide por 2. E o aluno está atrasado. Então, o conhecimento é nossa matéria aí para o trabalho, porém a questão da movimentação da escola também E aí você trouxe algo importante, viu? Quando você diz assim, a nota do IDEB, o professor de língua portuguesa só é um dos componentes dentro do IDEB. Nós temos um conjunto muito grande. E a gente que está dentro de uma escola, que é sede, mas é a sede da zona rural dentro do município, a gente ainda enfrenta muito mais obstáculos, que é termos os nossos alunos que foram preparados pelos professores Soânia
IRAIUDs presentes no dia da prova. No dia das avaliações externas, eles precisam estar presentes, porque todo esse trabalho só vai ser visto a partir do momento que eles se fizerem presentes dentro dessa avaliação. E aí o conjunto, que não é só a avaliação, que é a reprovação, que também é um indicativo muito grande da nossa escola, e a evasão, que a gente já vem desde o ano passado trabalhando com a busca ativa, então estamos percebendo o tempo todo que evadem muitos alunos, porque eles são oriundos de zona rural e de uma classe muito desfavorecida. Então, o trabalho deles de conscientização, além do trabalho de aprendizagem pedagógica, é muito mais forte. Então, conscientizá-los da presença no dia da prova ainda é um dos temas assim que a gente vem discutindo e que a gente já está sentindo que é necessário para que a gente, pelo menos, esteja sendo avaliado nesse dia. Ok, eu tirei dali alguma dúvida sobre esse material, assim, não é fácil só se adaptar, né? Olha o cuidado de estar observando, de estar analisando cada ponto desse que o senhor está colocando, porque o desleixar, o não se importar com isso pode sim atrapalhar o desenvolvimento das atividades. Uma opinião. E até na hora, assim, quando a gente vai na internet, né, para facilitar nosso processo, e vamos, né, claro. Precisamos sim, agora a gente precisa selecionar. Sim. Né? Acho que é esse momento aqui é para isso. Eu estava perguntando quantas professoras, eu falei, é assim, não, a boa intenção de escolher a atividade, como o senhor colocou na primeira fala, colocar a atividade bem bonitinha na prova não basta. A gente precisa avaliar o que é que eu estou querendo com aquela atividade. Porque às vezes é bonitinha aquela, eu boto lá D1, 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 D1. Quando eu vejo a prova está todo D1 e esquece dos outros. Então a gente tem que ter esse cuidado. O que é que meu aluno sabe, o que é que meu aluno não sabe? E aí, Sônia, naquela fichinha que eu lhe falei. Assim, uma opinião rápida, né? A minha impressão a minha vida facilitou. Eu uso isso aqui desde 2000 e eu estava na Reca Velha. Quando me apresentaram a primeira vez, eu estava saindo da secretaria, indo para a sala de aula, e logo, acho que era desde 2003, mas eu já tinha 7 anos, e aí quando na secretaria, quem estava aqui me apresentou, eu cheguei a seguinte conclusão, que facilitou a minha vida. Sim. Porque eu tinha a sensação, Beth, de quando eu dava aula, poxa, eu estou dando o que mesmo? A gente sabia o objetivo, mas você não tinha uma proficiência, uma escala de assim, ó, esse aluno que você está dando essa ele precisa saber isso aqui. Então eu foco muito naquela questão, o que é que o aluno deveria saber para ele sair do nível 2. Enquanto eu não trabalhar o nível 2 e ver que houve uma melhora, eu não adianto muito porque eu sei que precisa, aí ele não vai saber. Eu vou trabalhar, por exemplo, coesão referencial, se o aluno está sabendo identificar informações explícitas, porque às vezes o referencial está lá no início, o referente está lá no início, o referencial está lá no final. Como é que ele vai conseguir? Entendeu? Então, eu tento, eu faço, mas não vai dar resultado. Eu já sei, gente, não vai dar resultado. Sônia, algo que eu percebi e percebo é que muitas vezes há uma falta de entendimento de como trabalhar com os descritores nos diferentes gêneros. Sim. Então, você é só transformar, né, como objetivo de aula. Sim. E trabalhar os diferentes gêneros, buscando atingir os descritores. Porque muita gente diz assim, não, mas o livro vem dividido assim. Veja que ele tem uma progressão, mas ele retoma assim. Mas é preciso que nós, professores de língua portuguesa, os professores de matemática, e detalhe, está chegando para as outras áreas, sim, né? E outras áreas. É necessário que se foque não como currículo, porque em momento nenhum a matriz se coloca como currículo, mas ela se coloca numa posição de que dá o suporte para a coordenação, para os professores selecionarem quais habilidades são imprescindíveis e quais eu posso pegar, né? Mais leve, passar de modo mais flexível, né? Passar com maior rapidez por ela. Então, é necessário sim que a gente faça esse apanhado. Algo que está sendo colocado aqui, que eu acho importantíssimo, que seja entre todos nós, é essa dificuldade que é perceptível, acho que desde que o Brasil foi colocado educação pública no Brasil. Que é o quê?
O meu aluno, quem foi meu aluno aqui, lembra que eu dizia, esse menino está saindo um Frankenstein. Lembram disso? Eu dizia, como é que meu aluno passa 9 anos dentro da escola, só ali até os anos finais. E ele sai sem saber ler e escrever sequer o próprio nome. O que é que nós estamos fazendo? Então, isso é uma fala que está geral. Nós hoje estamos vendo doer na nossa carne, né? Porque como é que eu vou avançar nos anos finais se o menino não se apropriou nem da escrita do próprio nome, né? Então, quando se traz essa questão de se trabalhar, vamos observar, 2º ano está tendo avaliação externa, 5º ano está tendo avaliação externa, 9º ano está tendo avaliação externa e 3º ano está tendo avaliação externa. Então, uma fala de um coordenador foi assim, porque a SEMEC, né, quer dizer, foi uma, como vou dizer, uma alternativa, uma sugestão. Porque a SEMEC não institui como projeto de rede? Porque na nossa fala coletiva não há necessidade, gente. Nós sabemos o nosso trabalho. O que é que está faltando? Alinhamento na hora do planejamento nas ACs, coordenação e todos os professores por área. Porque a gente já viu aqui, e a fala não é minha, é de vocês, né? Que os textos que caem, raramente, né, Irá? São de língua portuguesa, né? Eles pegam o assunto dos descritores todos, mas trazem lá história, geografia, artes, né? Ciências, todas as áreas. Então, por que não um momento de AC compartilhado com as outras áreas? Né? A gente podia fazer isso, de repente. É uma sugestão também, né? Mas é necessário que a gente se conscientize disso. Porque pacto por pacto, né, ele só dá certo se tiver, primeiro, a coragem daquela pessoa que estava ali. Quando ela diz, pediram, eu escondi todos os papéis timbrados. Coragem demais para ir numa reportagem no Fantástico, abrir uma ferida dessa. Que é uma realidade. Mas poucos têm coragem de dizer essa realidade. Então, coragem demais. Porque ela peitou o sistema. Ela peitou, né? E assim, quantos de nós muitas vezes dizemos, não, mas eu não quero me indispor com o meu colega, e a gente não pede nem o planejamento do nosso professor para não nos indispormos com o nosso colega? Gente, é o nosso nome como coordenação, é o nosso nome e é o nome da escola que a gente carrega, né? Por quê? Porque se eu, como coordenador, não estou exercendo, e estou falando aos meus coordenadores, mas também estou falando aos meus professores. Se a gente não se integra, não adianta fazer um pacto no papel? Não. Esse pacto ele tem que ser, né, advindo de dentro. Sim. Não é necessariamente uma coisa firmada, registrada, mas assim, o meu aluno que hoje está no 6º, ele vai fazer a prova do 9º. Se ele não aprendeu no 6º, meu nome depois vai ser exposto lá. Porque, de qualquer forma, nós somos expostos todos os dias. Então, é necessário a gente pensar assim no nosso aluno. Eu vou aqui fazer um elogio. Porque os alunos que chegaram até mim, oriundos da minha Pro Consuelo, me deu assim na mão. Por que eu falo Consuelo? Porque foi quem me antecedeu, né? Nos 8º, quando eu peguei os 9º, né, Consul? Então, os meninos chegaram, foi moleza para mim. Por quê? Porque eu tive quem antes me deu esse suporte para trabalhar no 9º. Então, isso é necessário que haja entre os pares de todas as escolas. Você está trabalhando isso, colega? Eu vou trabalhar isso, isso e isso. Por quê? Porque somos todos da mesma escola, somos todos agentes daquela unidade escolar. Então, há a necessidade dessa compreensão e desse fortalecimento das relações,
Então, parabéns, Consuelo, pela sua maneira de trabalhar, cuidadosa, planejada e que é perceptível, viu? Continue sempre desse jeito aí. Meus parabéns, tiro o chapéu para você. Ok. Aí, Porque foi depois da pandemia. 2 anos, hein, Consuelo? Mesmo assim. Voltando para aquela questão que a gente estava falando do... Mas a gente já trabalhou antes com aí eu trouxe aqui um exemplo. Eu vou trabalhar o texto verbal e não verbal, muito modal. Ok. Eu peguei isso na internet, foi o que Ira falou e vocês também concordaram. A gente não tem tempo de estar elaborando, agora eu preciso fazer um filtro, porque nem tudo vai ser útil. O Beck também falou, isso é interessante. A gente não pode colocar o SAEB, ele não é currículo. O SAEB eu repito, é uma régua, porque assim, o conteúdo, o currículo da escola, ele tem que ser dado, não pode ser confundido, mas depois desse currículo aplicado, esse aluno ele tem que ter essas habilidades. Não importa se o currículo seu é diferente da outra escola, porém que garanta a todos, por isso que está aí a BNCC, essas mesmas habilidades. E uma maneira de saber são as avaliações externas. Mas não pode dizer que o SAEB vai ser total na escola, não tem condição. Né? Então, eu peguei um exemplo na internet. Quando eu pego lá na internet uma escola, eu vou fazendo as adaptações. Vocês leram aí, né? Deu para ler rapidinho? Só para interagir? Ok, passa aí. Eu deixei um para vocês para lerem, né? Pronto. Tinha essas duas perguntas. Lá olhe bem. Por que essa tirinha é engraçada? No primeiro quadrinho, o amigo Chico Bento usou uma figura de linguagem ao falar sobre o gado do pai. Identifique e classifique essa figura de linguagem. Não tem problema algum com essa questão. Não tem. Ou, se elas têm, eu colocaria uma dessas questões, porque eu preciso treinar o aluno na classificação dessas figuras de linguagem. Não teria problema. Mas, isso aqui seria do currículo, vamos lá, eu trabalhei isso, ok. Mas o que é que eu preciso que esse aluno aprenda? Seria só isso. E aí? Então, eu estou fazendo uma provocação. Então, alguma habilidade... claro que eu olhei, eu pesquisei essa questão. Se tem alguma habilidade, por exemplo, inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em tirinhas. Não tem aí. Eu não disponibilizei para o aluno isso, que ele precisaria. Causa e consequência. Eu precisaria, o que foi efeito de causa e consequência, o D11. Identificar efeitos de ironia, se houve aí. Um exemplo, né? Que nível eu teria meu aluno? Então, eu coloco isso aqui no primeiro momento, quando a gente está trabalhando lá as figuras de linguagem, né? As 3 figuras de linguagem, aí eu preciso que o aluno memorize. Há um exercício de memorização nisso aí, né? Para ele se familiarizar, mas o mais importante é o efeito de sentido. Muda para a próxima agora. Aí já é um exemplo, pronto, muito mais complexa do que aquela. A mesma tirinha, ou melhor, o mesmo gênero muda. Aí o SAEB vai cobrar isso aqui. Lá no enunciado já diz, ó, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar muito. O efeito de sentido produzido pela ironia presente na tirinha é a de que? Então, eu tenho que trabalhar isso aí, porque vai ser cobrado. Para o aluno no SAEB, é isso. Não que ele não tenha que saber qual é a figura de linguagem ali. Ele tem que saber. Eu vou andar das duas maneiras. Identificando a figura de linguagem, mas o segundo momento mais apropriado era ele, o efeito de sentido. Que esse aí, o efeito de sentido produzido, vai ser lá no semiótica, análise linguística e semiótica. E aí ele vai entender que seria isso. À medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, né, a seguir os passos do SAEB, lá ele tem umas orientações. Eu até na internet uma cartilha para elaboração de itens. Que é nesse caso, eu poderia pegar aquela tirinha,
precisa fazer essa leitura. Após isso, o professor agora vai o quê? As perguntas. E aqui nesse comando, qual é o comando que eu vou utilizar? Qual é o descritor que está alinhado com esse comando? Professora, porque é engraçado. Não sei se com você acontece, mas geralmente a professora não tem graça nenhuma. Até escreve isso. Bota lá. Não tem graça nenhuma. Eles não percebem. Bota esse esquema que você falou, bote aqui, pode botar essa tirinha. Você vê que até a pergunta, realmente, mas se a gente for analisar, dificulta para ele. O que é engraçado é porque assim, o humor, ele tem, da compreensão, é além da compreensão. Por isso que é inferir o efeito de sentido. Aí onde é que está? Eu estou só na superficialidade do texto, né? E só no texto. Mas é para muito mais lá inferir. Por isso que. Só codificou e decodificou. É por isso. Então usar é isso aí. O som não achei graça. Não achei graça nenhuma. Realmente eu não vi. De fato, tem tirinha que não existe um engraçado. E aí ele não existe graça. E aí, outra questão, né? Eu já vi com um livro, né? Isso é importante. É difícil a gente se adaptar à BNCC, não foi fácil. Os livros estão alinhados à BNCC. O que é que ele faz? Ele trabalha um gênero textual, um conto. E naquele conto em si, só tem duas figuras de linguagem, ele só trabalha aquelas duas. E a gente acha estranho porque a gente foi acostumado a trabalhar todas. Mas aí o que é que ele faz? Ele trabalha justamente o efeito de sentido daquela figura de linguagem naquele gênero. E é por isso que ele não precisa, como se fosse, sacar todas. Porque também não vai cair todos em qualquer outra atividade que você vai fazer. Então a gente diminui. É aquela questão. Lá no 6º ano, no 7º ano, a gente trabalhou todas, apresentou todas. Agora a gente vai e volta o tempo todo. É isso que o livro está fazendo. Você vai fortalecer algumas. Exatamente. A questão do professor escolher qual atividade ele quer usar, quando ele tem um objetivo específico, ele já sabe. Como diz Beto, não é o comum. Mas eu posso passar por todas, umas aprofundando e outras de forma mais superficial. Volte lá naquela. Tem aquelas que sempre vão ser mais cobradas. Sim. Eu vou mostrar a vocês também, depois eu vou disponibilizar que eu fiz o recorte dos itens, como é que vão ser cobrados, aquela questão das 26 questões que eu acho absurdo. Um aluno não é responder 26 questões de língua portuguesa e 26 de matemática. Eu acho que eles vão ter que encarar. Em 25 minutos, imagine. Eles vão resolver 3 questões de matemática e o aplicador vai dizer, ó, pare, rapaz. 25 minutos. Agora a gente vai ter que treinar muito isso esse tempo para o aluno. Passa aí um pouco. Então aqui nesse caso, eu queria, meu objetivo principal era identificar o efeito de ironia presente aqui. Houve uma ironia, eu criei esse D11. Mas eu tenho causa e consequência. Eu posso trabalhar com consequência, que não é o objetivo do item, mas eu não perco só o foco. Ou melhor, eu não vou perder, se deixar passar para não trabalhar outros. Aí eu trabalho 2, 3. Sim. Ou de maneira oral. Poderia ser cobrado também, né? Com essa tirinha. Mais uma questão. Pois é, não, mas tem. Aí ele coloca, às vezes, muito boa, professor. Às vezes ele faz, ele pega a tirinha e coloca, ele lê a tirinha para escrever a questão 8, 9. Entendeu? Aí ele vai uma raiz, por isso que a gente, como aqui é simulado, a gente não foca em todos ali. Eu quis aqueles. Porém, eu posso trabalhar com vários escritores, 2, 3, 4. Tem um exemplo que a gente vai ver agora aqui, de um escritor mais simples que tem. Olha no de vocês aí no caderno. O D3, em procedimento de leitura, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Olha, todo mundo isso aí. Vai para a área e vai para a fala. Pode ficar. Não vamos ler, eu só vou dizer como foi que funcionário. Lembra disso? E deve ser usado no celular, deve ser consultado. Mas há uma habilidade que tem que ser estabelecida para o leitor, é que se uma palavra não compromete o entendimento global do texto, ele não precisa do dicionário para descobrir aquela palavra. Ele tenta, em primeiro momento, inferir um contexto. Se
Se realmente aquela questão, se aquela palavra ou aquela expressão dificulta a compreensão, a progressão do texto, aí sim você deve procurar o dicionário. Vamos lá. Real é a realidade, o que o PISA faz. O aluno, o indivíduo que saiu da escola, ele vai fazer um concurso. Se ele se deparar com a palavra e ele não identifica, ele vai poder consultar o celular? Essa é uma habilidade de inferir justamente para isso. Que você consegue, e eu vou assim, ser bem claro, bem preciso. Toda vez que eu tentei fazer isso, eu consigo. Toda vez que eu tento inferir com um aluno, é óbvio que eu tenho uma minha dificuldade não é durante e após. Parece que alguns alunos, eles só estão ali naquele momento. Então, parece que começa tudo novamente. Alguns conseguem, mas outros, parece que você vai ter que refazer, porque vira e mexe, ele não consegue inferir. Mesmo estando ali bem claro, bem visível que poderia ser edificado. Então, volte para o título, eu pego uma fábula. Olha só, minha intenção com a fábula, hierarquia, era inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Eu queria treinar com os alunos se eles conseguem inferir o que seria hierarquia. Uma palavra solta, ela está solta, fora de um contexto. Aí eu vou lá no quadro e coloco, a gente vai ler um texto, não digo que é fábula, a gente vai ler um texto, que o título é hierarquia. Aí aquele velho procedimento de colocar, o que é que eles acham? Vai tratar de quê? Então, a maioria não consegue porque não faz relação do nome hierarquia, não lembra. Esse era o escritor D3 que está aí, que eu quero, a intenção era esse. Mas óbvio, eu não vou trabalhar só ele, mas meu objetivo era o D3, isso aí. Então, qual é a estratégia que eu faço? Como ninguém conseguiu, a gente vai lendo. Se eu consigo reduzir para ler aqui, a primeira é pequena, consegue aqui. Sim, para fazer a leitura, tem que ser daí. Vai clicando menos aí. Pronto. Rapidinho. Diz que um leão enorme ia andando chateado. Todo mundo conhece essa, né? Vamos. Oi? Já trabalhou com ela, né? Mas olha a intenção. Vamos. Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher, e essa lhe dissera poucas e boas. Eis que subitamente o leão defronta com um pequeno. Eu não aumentei, só foi aquela, aumentei esse aí, seleciona. Tudo para trabalhar a hierarquia. O que é que a mulher tem a ver com a hierarquia? Já quem sabe. Eis que subitamente o leão, aí eu faço aquela entonação para. Eis que subitamente o leão defronta com um pequeno rato. O ratinho mais menor já vem logo as críticas. Alguns conseguem logo, né? Alguns alunos mais. O ratinho mais menor que ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda, e enquanto o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava: miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe, não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que ele disse. Você desgraçado, inferior, mesquinho, rato. E soltou. Aí para. Se fosse você o ratinho, você fazia o quê? Todo mundo errando, eu saía correndo e tal. Vamos ver o restante. Aí eu lembrei, né? Solé, que fala sobre estratégia de leitura, ela diz o seguinte: não leia o texto todo, faça inferência. O que é que vai acontecer depois? É necessário nesse momento interromper, para o aluno criar inferências, e essas inferências irão ajudar na compreensão. Isso é importante. O rato correu mais que pôde, mas quando já estava a salvo, gritou para o leão: será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com a lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Que tal? E aí? Oi? Tá vendo aí? E o pessoal, e aí, já sabe o que é hierarquia? Não. Olha o que já quis. Qual é a relação que existe entre o leão? Entendeu? O leão, e aí eu fui inocente, o leão, o rato e a lesma, e ele, professor, e a mulher? Porque o
está sempre por conta da mulher. Então, teve alunos que botou que quem mais poder lá era a leoa, que era a mulher do leão. De certa forma, ele, ok. Então, olha, o título a gente sabe que quem escreve um título escreve com a relação com o texto. Sim. E hierarquia para vocês agora, já que fala de, claro que ele está bem explícito falando, né? Em que o leão humilha o rato e o rato agora escapa e quer se vingar e vai humilhar uma lesma. Poder. Então, hierarquia é o que? Poder. Quem está com o celular com internet, procure o que é hierarquia no dicionário. Vai lá, relação de poder e tal, subordinação. Eu consigo que ele entenda o que era aquilo. O que é que vocês acham? É uma estratégia boa? Eu uso sempre. Eu viro e mexo. Eu estou fazendo isso. Não precisa do data show. Eu consegui que os alunos conseguissem a palavra. Eu trouxe até um exemplo antes aqui na nossa reunião. A palavra defenestrar. Eu consegui que a maioria dos alunos conseguisse o que era. Uma palavra que está em desuso, que eles conseguiram. No caso de Isabela Nardoni, na oralidade eu escrevi a manchete e disse o que aconteceu com ela. Quando eu perguntei o que era defenestrar, pelo meu depoimento, pela minha narração, eles disseram que era jogar alguém pela janela. Foi inferência. Claro que não foram todos, mas é a maneira com que você trabalha no sentido. Que vai... eu coloquei, Isabela Nardoni foi defenestrada em 2003. E grifei no quadro, sem um data show, e perguntei se eles sabiam. Todo mundo estranho, nome estranho, fora de olho. Só que eu narrei o caso. Olha, aí a notícia dizia assim, que os pais de Isabela Nardoni foram acusados de tê-la jogado pela janela. Eles pegaram 30 anos e falando isso. Bom, o que foi que aconteceu com Isabela Nardoni? Foi morta. Como foi que ela foi morta? Ela foi jogada pela janela. Então, defenestrar. Qual é a relação que tem que ela foi defenestrada? Eu só tirei jogada. O verbo jogar e coloquei defenestrada. Então, procura um dicionário que é defenestrar. É claro que eles não vão usar essa palavra nunca, provavelmente nunca. Mas o que ficou é como chegar a isso. É o descritor D3. Então eu tenho isso em mente, é o descritor D3. Eu consigo. Né? Na palavra, vamos lá, volte. E aí eu ainda dou outra sugestão ao aluno. Quando o professor não entender essa palavra, na prova de Afonso, eu não entendo essa palavra. Leia todo. Tem que entender todo, veja todo o que é que está dizendo. Não fique só na palavra, não. Ela está te atrapalhando a entender? Não. Você entendeu? Então deixei. É o descritor D3. Abandonar uma palavra ou uma expressão que não compromete a compreensão, pode pular. Porque senão você vai precisar de um dicionário aí. Você não vai ter. Certas questões. E esse eu peguei na internet, sim. Eu peguei na internet e aí eu fiz análise. Todas as questões estavam boas. Tem lá para o. Era no texto mesmo. Eu peguei. O pessoal sabe que eu vou muito. A nova escola. Poxa, pra mim, ela me dá pronto. Eu só faço as adaptações. Vou muito. Tente aumentar. Ele colocou 5 questões abertas, mas que tem todos os descritores. Então, por exemplo, eu ia trabalhar só que de escritor, o D3. Eu trabalhei todos. Eu trabalhei todos porque estava pronto e eu conseguia fazer a revisão. O conflito entre uma personagem que representa o poder e uma personagem que representa o mais fraco também aparece nessa nova versão. Tinha 2 versões. Aí era para ele justificar. Que sim, que tinha. Então, como é que eles explicaram? A maioria conseguiu. É porque o leão, uns botaram maltratou o rato e o rato queria maltratar a lesma. Outros botou, é porque a mulher do leão brigou com o leão, eles tentaram mostrar isso. Na 2. Que significado você daria a expressão não muito rei dos animais? Olha, é importante. Aí é inferir. Por que o ratinho, por que o leão estava se sentindo daquela maneira? Lá não diz claramente. Mas por que ele não estava se sentindo? Ele estava chateado com a mulher. Então, quem consegue dizer isso, ele consegue uma habilidade de inferir o sentido na expressão. Esse aqui, aí houve uma crítica. Não só nem tem essa questão, por exemplo, eu tenho outro descritores também. Pode. Aqui, porque o leão estaria se sentindo assim. Está lá dentro do texto, está bem explícito. Okay. E o ratinho mais menor, e aí? Aí todo mundo vai dizer, mas aí é a licença poética, a licença literária. Mas aí tem um descritor importante, que é a análise linguística. Aí, rapidinho. Não, é o
por escritor. Variação linguística, D13. Olha só o que é que ocorre. Eu sei mais ou menos, mas como são muitos, eu tenho que fazer o quê? Consultar. Aí eu já fui em cima. Ó, variação linguística. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam um locutor e um interlocutor em um texto. Isso é importante. Milo Fernandes, ele é um bom escritor e ele vai usar não a forma ele vai usar a forma conotativa, porque é literária. E é o que ele usa, a expressão mais menor que é inadequada. Mas ele causa um efeito de sentido. Qual é? E aí a maioria dos alunos conseguiram. Trabalhar. Vocês perceberam? Por que ele usou a expressão um radinho mais menor? Ele criou uma figura, ele criou um efeito de sentido para a expressão mais menor. Se o aluno falasse isso no contexto de fala dele, a gente ia escrever, não pode. Mas na escrita, ou na produção textual ali, no texto, o Fernandes quis dizer, ele queria tanto que essa frase, tanto que ele era pequeno em tudo. Queria dar ênfase ao tamanho. Só o tamanho, mas era muito fraco em relação ao leão. Por isso que ele escreve. Mais menor. Fragilidade. Ele causa inferioridade. O bichinho ficar com pena. Colocar entre aspas. Sim. Para ele pediu licença. Aí o item vai dizer: a expressão radinho mais menor não é recomendada pelas normas e convenções da variedade padrão. No texto ela é empregada com intenções literárias para provocar efeito de sentido. Por isso que eu achei, tá muito bom. Que imagem, olha só, qual é a imagem? Para lá do texto era um rato pequeno, pequeno. Mas ele fala só do tamanho do rato ou ele vai além? Vai além. A inferioridade do rato. Do bichinho, né? Para que aquilo? Eu achei interessante. Mais alguma? Dessa? E essa aqui também é importante, ó. Não, assim que eu achei. Você já fez a apresentação? Oi? Assim. Que pronome de tratamento o rato usa para se dirigir ao leão? Isso é importante. Que marca o poder. O que é que ele vai usar? Ele usa lá Vossa Excelência. Ele usa Vossa Excelência. Então isso é importante, né? Olha o pronome de tratamento aí, causando efeito de sentido. Eu uso Vossa Excelência porque eu só uso isso para uma autoridade lá em cima. Né? E que é muito comum entre as pessoas também, né? Usar esses termos assim, independente do uso do tratamento, né? Como para mostrar que o outro é superior. Aí tem gente que fala assim, né? Vossa Excelência. E assim, interessante dessa atividade é que aqui não é um simulado. Não é isso que a gente muitas vezes fica preso a um simulado. Eu vou procurar um simulado, Não, está aqui um texto, uma fábula que contemplou vários escritores. Né? Poderia também ser trabalhado tanto da forma escrita quanto também da forma oral. Vamos dar uma atenção. Estou aqui também, né, gente? Nós estamos